oração abençoada. Deus se faz presente em nossas vidas, e isso é muito importante a gente frisar todos os momentos de nossa vida. É muito importante a gente notificar, glorificar a Deus em todo e qualquer circunstância ou situação. Amém? Estamos começando mais crescendo na graça e no conhecimento. Estamos mais uma terça-feira juntos aqui. Você que está nos acompanhando, nós estamos nessa série de santificação e os seus benefícios. Hoje nós iremos terminar a parte da santificação. Estamos falando sobre a santificação e hoje a gente vai falar sobre santificação como estilo de vida, na maneira de viver, tá bom? Em nome de Jesus, você vai ser abençoado, eu creio nisso. E você que está nos acompanhando, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia aí e vamos, em nome de Jesus, glorificar e entender um pouco as Escrituras Sagradas. Amém? Mas antes disso, vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, queremos te agradecer e te louvar por essa oportunidade que o Senhor está nos dando e nos proporcionando. Pai, em nome do nosso Senhor amado, nos ajude a entender a tua Santa Escritura Sagrada através do teu Santo Espírito, que venhamos sair daqui abençoado, abastecido, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que está nos assistindo, você que é servo de Deus, você que está desviado, você que nunca entrou numa igreja, eu convido vocês para me dar um pouco da atenção de vocês, para que venhamos tratar assuntos importantes para a nossa vida. Em nome do nosso Deus, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos entender um pouco sobre santificação. Amém? Vamos ler. Só um versículo só. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Eu creio que a santidade ela é muito importante em nossa vida. A maneira de viver que aquele que confessou Jesus tem que ser de maneira santa. Já falamos sobre a santificação no caráter de Deus. Se você for olhar, o Antigo Testamento está repleto de textos e de versículos que mostra o caráter junto, a santificação junto no caráter de Deus, na essência de Deus. É algo muito importante. Até mesmo no nome de Deus está a sua santificação. Amém? E também vimos na terça-feira passada sobre a questão da santificação da parte de Deus para com a humanidade, para aquelas pessoas que recebem Jesus. Por intermédio de Jesus, nós somos santificados. O sentido da palavra santificação é separação, consagração, purificação. Então entendemos que fomos separados para com Deus, fomos purificados através de Jesus para com Deus, em nome do nosso Deus. E eu quero que você entenda
para isso. E hoje nós queremos tratar como a maneira de viver em santidade. Amém? Acabamos de ler um texto, e esse texto fala fortemente a respeito da santificação. Quero aplicar alguns pontos para a nossa vida. Se você percebeu, entende-se o texto dessa maneira. Primeiro ele começa: esforce-se para viver em paz. Primeiro ponto, que eu e você devemos ser pacificadores, ter paz com todos. Eu e você devemos se esforçar para ter paz com todas as pessoas. Bem certo que você, por mais que o seu esforço seja grande, mas você não conseguirá ter paz com todos. Mas o texto, o autor dos Hebreus, ele notifica bastante isso, dizendo: esforce-se, tenha esforço, prossiga a se esforçar para ter paz com os outros. Independente aonde você vive, ou por onde você vai, se você conhece a Jesus, se você confessou a Jesus, você tem que entender que a santificação, ela está relacionada com a maneira de viver também com os outros. De maneira como, Ailton? Com paz. Ser pacificador é ser chamado filho de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9, vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então eu preciso me esforçar ao máximo, mesmo não tendo, eu sei que não vou ter todo o êxito do meu esforço, mas eu devo viver em paz com todos. Eu devo ser resolvido, por mais que as pessoas não sejam, eu devo ser resolvido, porque em Isaías vai falar que o nosso Senhor Jesus é o príncipe da paz. Então devemos ter paz com todo. E se você percebe, o autor, o escritor desse texto aos Hebreus, ele vai também notificar a vida santa. Aí ele diz: procurem ter uma vida santa. O primeiro tópico é ter paz com todo, é ser resolvido, é se esforçar. E o segundo tópico nesse texto é uma vida santa, uma vida separada. É entender que quando confesso a Jesus, eu preciso prosseguir na vida que Jesus me deu, na santificação. Eu devo viver de maneira que agrada ao Senhor. Viver é estar inteirado, dia após dia, com o modo de viver que Deus nos proporcionou. E o texto nos faz entender, ele diz: procurar. Você que já perdeu alguma coisa, você tenta procurar e não acha. Tenta procurar e não acha, e continua procurando. Alguns desistem, mas outros continuam procurando. Então eu e você devemos ter o mesmo ansejo de procurar em viver em santidade. Porque em viver em santidade não é fácil. Não é para a humanidade de maneira que aquela pessoa que não conhece Jesus. Porque a humanidade, ela está sobre o jugo da carne. Mas a pessoa que vive
nos regaços de nosso Senhor Jesus, ela tem que viver uma vida de santidade. Ela tem que se esforçar, procurar a viver uma vida de santidade. E é isso que o escritor está relatando para nós. Por quê? Se eu não vivo uma vida de santidade, eu jamais verei a Deus. Eu jamais alcançarei a Deus. Então você vai entender que a salvação, ela é repleta de benefícios. É repleta de benefícios que precisa estar em nossa vida. E é exatamente isso que acontece. Que acontece aqui. Um dos benefícios da salvação é a santificação, como um estilo de vida para nós. Por quê? Se eu não, o resultado, a vida que eu levo vai resultar no céu, ou vai resultar no inferno. É exatamente isso. Porque se eu vivo da maneira que Deus colocou para eu viver, em Cristo Jesus, eu alcanço a Deus, eu consigo ver a Deus, eu consigo chegar até Deus, porque esta vida de santidade, quem imputou em nós foi Jesus Cristo. Então é por isso que a santificação, ela vem primeiro da parte de Deus, porque o homem em si não consegue de maneira alguma se santificar. Mas o nosso Deus, sendo rico em misericórdia e em bondade e em amor, enviou o seu único Filho para que viéssemos ter vida, e vida com abundância. E é essa vida com abundância que nós devemos ter. Amém? Então, uma vida de santidade é necessário para aqueles que confessam a Jesus. Ter paz é necessário para aqueles que confessam a Jesus também. Mas um detalhe é que a paz, a santificação, ela não depende da paz. Por quê? Porque a santificação, ela é tão preciosa, tão necessária, que ela está em conjunção de alcançar a Deus. A paz, ela é muito necessária, mas ela não leva a Deus. Ela mostra que você tem Deus, mas a santificação, ela leva você a Deus. Amém? É por isso que lá em Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então a santificação, ela é de um modo interior, ela é de um modo mental, na nossa mente, no nosso coração. Amém? Vamos ler outro texto para a gente continuar. Quero ler com vocês também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Vou ler o texto porque a gente tem que acabar no horário. O texto diz assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Quem está escrevendo esse versículo ou texto, contexto em geral dessa carta ao 2 Timóteo, é Paulo. E Paulo, ele tinha esse entendimento que Deus
Cristo chamou, tanto ele quanto aqueles que confessam a Jesus, para uma vida santa. O chamado é de Deus, mas a vida que você, relacionado a esse texto, é Deus te dando para você viver. Então você vai entender que ela não vem do homem, ela vem de Deus. Olha só, aí diz, porque não porque merecemos, mas porque este era o seu plano. No texto, você vai entender da seguinte maneira, que Deus já tinha planejado para que eu e você, em Cristo Jesus, viéssemos a ter uma vida diferente. Não porque você que está nos assistindo, não porque merecêssemos, mas sim porque Deus o planejou dessa forma. O plano foi de Deus. E Ele chama para essa vida de santidade. Independente de quem você seja, Deus hoje Ele está chamando em Cristo Jesus. Está chamando você, está chamando cada pessoa para uma vida de santidade. Para algo que Ele já planejou há muito tempo, antes da existência do mundo. Nos tempos eternos, Ele já planejou. Através do quê? Da sua graça, por intermédio de Jesus. Agora vamos ler também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e o 16. O texto diz assim: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Esse texto de 1 Pedro, ele traz muitas verdades que eu gostaria de aplicar em nossa vida. Aqui, Pedro está falando para pessoas que já têm Jesus como prioridade na sua vida. E ele adverte a vida de santidade. Mas ele adverte de uma maneira mostrando a vida que eles levavam antigamente, dizendo: a vida que vocês levavam de ignorância, não volte. E ele trata isso como antigo, como algo velho. E ele diz: o modo de viver, quando vocês satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Ele adverte, trazendo o seu passado das pessoas, dizendo: não sabe a vida que vocês levavam, sendo dominado pelos desejos, vivendo na ignorância? Com Cristo não é assim, porque vocês aceitaram Jesus, vocês confessaram Jesus, e a vida que vocês estão levando agora não é como a da antiga. Aquilo não é para vocês viverem. Vocês estavam vivendo na ignorância, mas a vida que vocês têm que levar, Pedro está dizendo, é essa: vivam em tudo, sejam santos.
fizerem, como é santo aquele que os chamou. É interessante a gente entender que quando Pedro está escrevendo a sua carta, ele está dizendo, a antiga vida não é mais válida para vocês. Vocês, em Cristo Jesus, receberam uma nova maneira de viver, uma nova identidade, nova criatura, e vocês têm que usufruir dessa vida nova que está sobre vocês, colocada por Deus em Cristo Jesus. Então vivam em tudo que fizerem, vivam de modo santo, para cada um de nós, de uma vida de santidade, para cada um de nós é muito necessário, porque Jesus, ele não mudou, e ele imputou isso para conosco através de sua morte. O texto aos Hebreus vai dizer que ele morreu fora de Jerusalém, para nos santificar, para santificar um povo. E é interessante entendermos, ele se fez maldição por nós, para que viéssemos ter essa maneira de viver, a vida que devemos levar. Ailton, existe outra vida sem ser essa em Cristo? Não existe. Não existe. Não existe, por quê? Porque Deus colocou essa maneira de viver em Cristo. Eu preciso entender e ter consciência da santificação na minha vida, porque foi essa maneira de viver que Deus colocou, que Deus implantou na nossa vida. Vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Eu estou correndo, senão a gente não vai conseguir terminar. É muito interessante, muito rico esses versículos que nos chamam a atenção. Romanos 12, versículo 1 ao 2. Olha só como ele começa dizendo: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro Paulo escrevendo aos Romanos, primeiro ele começa a dizer, irmãos, portanto, rogo pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam seu corpo como sacrifício vivo. Ele traz a lembrança dos irmãos em Roma, dizendo, sabe aquela misericórdia que Deus derramou sobre vocês, através de Jesus? Vocês lembram? Pela misericórdia que nós não somos consumidos. Lembra que Deus, no momento certo, trouxe seu Filho, Jesus Cristo, e mostrou a sua graça, porque Ele é infinito em amor e infinito em misericórdia. Lembra disso? Vocês lembram? Lembra? Então, essa daí, é por causa disso, por causa dessa misericórdia, vocês têm que entender uma coisa, que vocês têm que viver a vida de santidade que Ele colocou para vocês. Vocês têm que se oferecer como um sacrifício. O sentido do sacrifício aqui não é de um sacrifício como no Antigo Testamento, que eles matavam um animal e sacrificavam a Deus. O sentido aqui é da maneira de viver, é de se entregar de maneira completa a Deus, não por metade, é de maneira completa. E um dos mandamentos de Deus, ou o primeiro mandamento de Deus, é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força.
Então, para que eu preciso entender isso, que Deus ele não quer por metade, Ele quer por inteiro. Mas eu preciso ter consciência da graça de Deus. Eu preciso ter consciência da misericórdia de Deus. Porque se eu não tenho consciência daquilo que Deus fez através de Jesus pela minha vida, eu jamais vou me entregar a Deus. Eu jamais vou me entregar como um sacrifício vivo. E olha que interessante, santo e agradável a Deus. Porque Deus, Ele não recebe qualquer coisa. Ele recebe algo santo e agradável. Seja por isso que Ele enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para que a gente venha, para que venhássemos ter o quê? Vida santa. Ah, mas eu não sei, não sou santo, beleza. O sentido de santo não quer dizer que você é o santarrão. Não. Não quer dizer que você que é o santarrão no sentido religioso. Não. É a questão que você deve entender que a santidade está sobre a sua vida, mesmo sem você merecer. E você deve viver, porque ela não altera. Ela não altera. É você que tem que se adaptar a ela. Porque ela é um modo de vida. Ela é como se fosse uma escada para você chegar até Deus. Quem colocou essa escada foi Cristo. Então não tem como eu chegar a Deus se eu não viver essa vida de santidade. E eu tenho que ter consciência que Jesus, que Deus nos deu essa oportunidade por causa de sua misericórdia e me oferecer a Deus em Cristo Jesus. Porque entendido, Paulo ele tem em mente o sacrifício que eles faziam naquele tempo. E naquele tempo nenhum animal defeituoso era apresentado a Deus. Tinha qualidade. E nós devemos se preparar, se entregar. Vamos ler. Porque se a gente, olha só, Deus os transforme pela renovação da mente. Só quando eu entendo o que Deus fez para mim, por você, por nós, eu me ofereço como um sacrifício vivo, porque esta maneira de viver, santo, sem defeito, que agrada a Deus. Aí sim Deus, por sua infinita bondade, Ele transforma a nossa mente. Ele muda a nossa mente, Ele renova-nos. E é isso que é importante a gente entender. Que depende de você entender o que Jesus fez. E se entregar ao Deus Todo-Poderoso. E Ele fará o que é necessário. Para que você venha conhecer, experimentar. O sentido de experimentar é estar inteiro. É conhecer a vontade de Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Lê com a gente, eu vou lendo porque o tempo vai passando. E eu espero que você venha ser abençoado, abençoada, independente de que tempo você vai assistir essa live. Mas uma coisa é certa, Deus ele está chamando você para a maneira de viver que Ele quer. A vontade de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 4. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra.
santidade, ela gera honra. Mas é preciso entender a vontade de Deus. Um filho, quando sabe a vontade do pai, ele sendo obediente, ele faz a vontade do pai. Então, eu e você sabemos a vontade de Deus, e pelas Escrituras ele está dizendo: vivam em santidade, vivam de maneira santa, dedicada a mim. Essa é a minha vontade. E a vontade de Deus, ela não muda em relação à santidade. É santidade e é santidade. Não muda. Aí você pode me perguntar: mas e aquela pessoa que nunca conheceu Jesus, mas antes de morrer, falaram de Jesus para ela, e ela aceitou Jesus, ela vai ser salva? Com certeza, porque a salvação não parte dela. A salvação parte de Deus, e a santificação também não parte dela. A santificação parte de Deus. Então é por isso que a gente estuda as Escrituras, consegue entender muita coisa. E é interessante a gente entender essas coisas importantes na nossa vida. Aqui Paulo, aos Tessalonicenses, está notificando a questão do controlar do corpo. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Em vários regimentos, vou citar aqui ao exército, eles têm as suas doutrinas. Você só se encaixa, você tem que se encaixar às ordenâncias dele. E para você e para mim que nunca passou por isso, ou que ainda não experimentou tudo isso, você vai e você sofre. Mas daqui um pouco você se está habilitado, você está acostumado com tudo isso. Então Paulo, ele está dizendo assim, sabe o pecado sexual, sabe aquilo que te torna impuro, aquilo que prejudica a sua vida santa com Deus, aquilo que te desagrada, é você mesmo que tem que se preocupar com isso. É você mesmo que tem que procurar e dominar o seu corpo. Em dizer, aqui não, aqui quem vive é Deus, aqui quem vive é o Espírito Santo. Por quê? Você fazendo isso, você tem honra. Não honra diante dos homens, mas honra diante de Deus. E a melhor honra que podemos receber é de Deus. Vamos ler em Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. É muito importante a gente saber que o Espírito Santo, ele nos ajuda a viver de maneira santa. O Espírito Santo, ele está em nós para nos ajudar a viver uma vida dedicada a Deus. E é importante a gente saber que todos que confessam Jesus, eles crucificaram a sua carne. Todos aqueles que são de Jesus Cristo, crucificaram a sua carne. E continuam a crucificar a sua carne. O que é crucificar? No sentido, é de levantar ao alto, é se fazer maldição, é se oferecer. Então, nesse sentido aqui, é de renúncia.
ser crucificado, é renunciar os desejos da carne, é não seguir a mesma maneira que antes eu seguia. Uma vez, olha só o que ele notifica: uma vez que você provou em viver pelo Espírito, siga a direção do Espírito. Agora, pensa comigo. Quando você confessa Jesus, você entra nessa jornada de santidade. E quem é o condutor que dirige a sua vida é o Espírito Santo. Ele será a sua vista, ele terá o controle da sua vida. A direção quem dá é ele. E é interessante, em todas as áreas de nossa vida, tudo tem que estar enquadrado na santidade. Eu não me considero santo. Beleza, você pode não se considerar, mas em Cristo há santificação. E se eu sirvo a Jesus, eu sou santo, separado. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17. Vamos ler. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo de Deus. Paulo, aos Coríntios, ele começa a dizer: vocês não entendem que vocês são o templo de Deus? Uma pergunta: eu devo, nessa nova caminhada de santidade, entender que eu sou o templo de Deus, que eu sou casa de Deus, que eu sou consagrado a Deus. Porque quando eu não entendo, eu jamais vou usufruir da vida de santidade, jamais serei moradia de Deus. E é importante destacar o grau de zelo que Deus tem por aqueles que entendem a salvação e a vida de santificação. O zelo que ele tem é tão grande que ele é capaz de destruir aqueles que destroem o seu templo. Então, olha a importância que Deus dá para a vida de santidade. Olha a tão necessária maneira de viver. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 é muito importante também. Eu já estou terminando. Olha o texto: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo, a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Paulo ele notifica uma promessa. Que promessa? Se você for ler o capítulo 6, ele vai falar da promessa, ou seja, da graça, da oportunidade, que no tempo que Deus, oportuno que Deus, para mostrar a misericórdia, para mostrar a graça, para mostrar a salvação, Deus trouxe e mostrou a salvação. Ou seja, a promessa de ser salvo. Ele traz em mente isso. Ou vocês que entendem a promessa, ele diz assim, todas essas promessas são para nós. Por isso purifiquem. Quando eu entendo que o reino está ao meu favor, que todas as bênçãos
espirituais, celestiais, estão ao meu favor. Eu tenho que me purificar. Me purificar. Purificar a mim mesmo. Em que sentido ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, tudo aquilo que me traz uma separação, que me traz uma impureza, que me tira da vida de santidade que eu devo ter, eu devo sair disso, expulsar isso da minha vida e fazer uma grande limpeza no meu corpo, na minha alma. Tudo isso com temor a Deus e se dedicando completamente a Ele. Amém? Quero também ler em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, já estamos terminando, esse é o último versículo para a gente fechar. E olha o texto como diz: numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Versículo 21, se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos, sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Algo a ser destacado: a minha vida de santidade com Deus, ela é tão priorizada, tão crucial na nossa vida, que ela nos habilita para estar pronto para a obra do Senhor. E isso é necessário. Isso é necessário. Porque ele faz uma metáfora dizendo, ó, numa casa tem utensílios de ouro e de prata, também tem de madeira e tem de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os menos para uso diário. Ele está dizendo assim, ó, a vida de santidade é tão importante que vocês precisam viver, porque vocês serão honrados, porque vocês terão o privilégio de trabalhar para a obra do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter entendido, Jesus é mais na nossa vida. Independente do que você faça, viva, eu quero dizer uma coisa: é importante você crer na sua salvação. Você confessou Jesus, e você, ao confessar Jesus, eu tenho certeza que você está passando por esse processo, por esses benefícios. E isso é importante você saber, que a vida de santidade é importante na sua vida. Não desista, em nome de Jesus. Pai, abençoa essa mulher, este homem que nos assistiu ou que vai nos assistir. Pai, muito obrigado por esse estudo. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, continue fazendo a sua vontade, porque o Senhor é maravilhoso e importante na nossa vida. Em nome de Jesus. Na terça que vem, a gente vai tratar sobre glorificação. Amém? Que Deus o abençoe e te dê uma boa noite, em nome de Jesus.